Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre uma preocupação que é super válida, que é a questão do tempo de recuperação pós-tratamento de varizes e vasinhos. Essa é uma preocupação muito frequente, né? Algumas pessoas falam assim: mas será que eu vou ter tempo para fazer isso? Minha vida é tão corrida, eu tenho que dar conta do trabalho, às vezes filho, casa, enfim, tantas coisas ao mesmo tempo. E além do tempo que eu precisaria passar ali na médica, no médico, para fazer o tratamento, ainda tem a questão do tempo que eu precisaria dispor para me recuperar. Não tenho condições de fazer isso agora. Será que é assim mesmo? Eu sou Renata Martins, sou médica angiologista e cirurgiã vascular, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do tempo de recuperação por tratamento. Se você conhece alguém que é tão ocupada quanto você, que tem tantas outras funções aí para dar conta, encaminhe esse vídeo, pode ser pelo WhatsApp ou no Instagram, para que essa mensagem chegue a mais pessoas e ajude ainda mais pessoas, tá certo? Então vamos começar. Eu entendo perfeitamente quando as mulheres me falam que não conseguem encaixar no dia mais uma coisa para fazer, né? Que no caso seria o tratamento. Porque a gente sabe hoje que a gente tem múltiplas funções, múltiplas obrigações, várias coisas para dar conta ao longo do dia. Toda mulher se sente aí um pouco meio equilibrista, né? De pratos ali, tentando priorizar o que está mais próximo de cair no momento. Bom, mas a gente sabe também que nossa saúde nunca deve estar em segundo plano e é importante que a gente reserve um tempo para se cuidar. E eu acho que a principal razão para o entendimento dessa questão do tempo maior para a recuperação, né, o tempo maior necessário para a recuperação, é justamente um conceito mais antigo, uma mentalidade mais antiga, que relaciona o tratamento de varizes e vasinhos a um tratamento cirúrgico, que você precisa ir para o hospital, se afastar das suas atividades, que vai precisar de um período de repouso depois, certo? Então, mesmo eu aqui falando sempre sobre essas novas técnicas, essas técnicas mais modernas que a gente dispõe para o tratamento em consultório, é natural que ainda restem muitas dúvidas a respeito desse tempo de recuperação. Bom, mas afinal, como é que funciona então essa recuperação desses tratamentos mais modernos? Laser, espuma, escleroterapia, como é que isso se dá na prática, né? Vamos discutir isso ao longo desse vídeo. Quando eu falo sobre uma sessão de laser, por exemplo, na cabeça de algumas pessoas, que eu espero que não seja você, na sua, mas enfim, na cabeça de algumas pessoas pode vir aqui quase que uma sessão de tortura, a pessoa deitada ali na maca, mordendo uma toalha, enfim, passando por um momento de dor e além disso pensando que depois vai ter que se afastar das atividades, deixar de se exercitar, ter dificuldade do seu autocuidado e até de cuidar das outras pessoas, enfim, vem de um afastamento no trabalho, enfim, são várias as dúvidas que surgem nesse sentido. Com relação à questão da dor, a gente já conversou em vídeos anteriores sobre isso. Caso você não tenha assistido, pode ir lá no meu feed para ver. Mas aqui com relação à recuperação, né? Vamos aqui destrinchar mais sobre essa questão da recuperação. Bom, gente, é muito mais simples do que as pessoas costumam achar que é. Então, não precisa de afastamento das atividades, não precisa de um grande planejamento em geral na rotina da pessoa. A gente consegue sim programar esse tratamento e permitir que essa pessoa siga o dia a dia dela com a maior normalidade possível, né? É muito mais simples do que se costuma pensar. Para que fique mais ilustrativo, para que fique mais claro para você, deixa eu te contar aqui então um caso típico que costuma aparecer no consultório, tá? Vamos imaginar uma paciente hipotética aí que se chame Renata também, né? Minha xará. E a Renata, ela tem 42 anos, é uma mulher super independente, super bem sucedida no que ela faz, vai muito bem no trabalho dela e por isso mesmo ela sente que não tem tempo, porque além das questões do trabalho que ela vem buscando crescer nessa questão do trabalho dela, ela ainda tem que dar conta dos filhos, enfim, filhos aí em casa, né, nesse período que a gente está vivendo e tem que dar conta das demandas da casa, enfim, várias coisas ao mesmo tempo e ela acha que nesse momento não é o ideal para ela se cuidar. Mas quando ela olha atrás das pernas, aquilo incomoda, ela tem deixado de usar algumas roupas até mesmo para trabalhar, mas principalmente nos momentos de lazer, justamente porque essas marcas na perna, essas varizes e vasinhos já vêm incomodando ela há um tempo. E aí ela resolve, então, marcar uma consulta para entender melhor essa questão do tempo de recuperação e do tempo que ela vai necessitar para poder fazer esse tratamento, né?
chega ao médico, explica toda a situação dela, né, o quanto ela tem uma agenda apertada, um dia a dia corrido, enfim. E junto com ela, esse médico faz um planejamento de tratamento, como eu já expliquei para vocês, analisando todas essas lesões que essa paciente tem, sejam as varizes um pouco mais profundas, distante da pele, ou os vasinhos mais superficiais, né? Faz um mapeamento dessas veias mais profundas com Doppler e das veias mais superficiais com GPS vascular e fleboscopia, enfim. E aí monta um plano de tratamento. Geralmente, gente, esse plano de tratamento com laser, por exemplo, ele vai mais ou menos entre 3 a 5 encontros. Então, vamos supor que no caso da Renata, foram necessários 4 encontros. E esse médico montou esse plano de tratamento para ela, aí muito baseado nessas lesões que ela tinha e levando em consideração esse pouco tempo que ela teria, que ela disporia para poder fazer o tratamento. Levando em consideração também o tipo de pele que ela tem. Bom, e aí, ao longo desses 4 encontros, a Renata foi percebendo uma melhora progressiva, né, daquelas varizes e vasinhos. Então, entre o primeiro e o segundo encontro, ela já teve uma melhora, digamos, de 50% naquele local que foi tratado, entre o segundo e o terceiro a melhora foi ainda mais intensa, enfim. E aí, ao final dessas 4 sessões, ela já estava bastante satisfeita com o resultado. E feliz, né, por ter investido esse tempo nela mesma, ter voltado a se sentir confortável para poder usar as roupas um pouco mais curtas, enfim, a colocar as pernas de fora, sem ter essa percepção sobre ela mesma de que ela estava se desleixando, que ela estava se deixando para depois. E quanto tempo o tratamento costuma durar? Bom, isso é muito individual, né? Vai depender do tipo de pele que o paciente tem, cor de pele, características dessas lesões, tem muitas varizes, tem mais vasinhos, enfim, a quantidade de doença que essa pessoa tem ali já nas pernas e também de questões próprias do tratamento. Então, técnicas diferentes vão durar um tempo diferente. Mas vamos aqui falar sobre o típico, né, que é o paciente que faz o tratamento de laser associado à escleroterapia, essa fusão de técnicas. Geralmente são necessários 3 a 5 encontros para o tratamento do paciente. Isso também pode ser ajustado por demandas próprias do paciente. Então, por exemplo, um paciente que vem do interior, né, que tem um tempo mais restrito, a gente pode programar sessões de tratamento maiores. Ou no caso, um paciente que é super ocupado, que tem uma agenda mais difícil, enfim, a gente também pode programar sessões de tratamento maiores, né, um tempo de tratamento ali por encontro maior, para que a gente consiga otimizar esse tratamento e esse paciente consiga retornar mais rapidamente para a rotina dele. Mas a média aí é de 3 a 5 encontros, sendo que esses encontros têm um intervalo em torno de 30 dias, mas no começo, e depois isso costuma ser um pouco mais espaçado. Então vamos supor que a média de tempo de tratamento seja 5 meses. Mas é importante frisar que não vai precisar aguardar o final desse período de 5 meses para que o paciente comece a desfrutar dos resultados, né? Eu costumo dizer ali que o primeiro, segundo encontro é o que a gente costuma tratar ali a grande maioria dos vasos que o paciente tem na perna. Depois, nesses pacientes que são programados essa quantidade aí, de 3 a 5, depois a gente está mais numa etapa de fazer o que é mais superficial, enfim, os vasinhos que estão um pouco mais resistentes. Então, em geral, a gente já tem um resultado bem significativo aí depois do segundo encontro, tá? E durante esse tempo de tratamento, doutora, dá para pegar sol, posso ir à praia, enfim. A gente sabe que a gente mora num lugar super quente. E aqui o tom de pele que predomina são de pessoas mais morenas. E o que é que isso tem a ver? A gente sabe que a pessoa, quando é muito branquinha, ela não bronzeia tanto, né? Geralmente fica vermelha, mas não fica bronzeada. E as pessoas que têm mais melanina, as pessoas mais morenas, elas ativam mais esses melanócitos, que são as células que produzem melanina. Então elas se bronzeiam muito mais facilmente com exposições solares menores. Mas o que é que a gente diz? O paciente ele não pode estar bronzeado. Isso não significa que você não pode, por exemplo, dar um mergulho no mar de manhã e sair rapidamente, se for uma coisa que te faz bem, que você tem aí na sua rotina do dia a dia, ou que você tem que se privar de, por exemplo, estar numa área de piscina, numa área externa com sua família, nada disso, gente. Usando a devida proteção, né, passando o protetor solar, evitando de se expor ao sol muito diretamente para não bronzear,
não tem problema, não existe restrição em relação a isso. Nem mesmo restrição para entrar na água do mar, que também já me surgiu essa pergunta, ou para entrar na piscina, nada disso é impeditivo. O importante é evitar bronzear a pele, para quê? Para que não fiquem manchas resultantes aí desse bronze nessa pelezinha que já está passando por um processo de recuperação pós-tratamento. Existe alguma coisa que eu tenha que fazer para evitar de atrapalhar o tratamento? Bom, além dessa questão de evitar ficar bronzeada, né, de usar as medicações que a gente recomenda e manter a pele muito bem hidratada, bebendo líquidos, usando cremes, loções, enfim, em alguns casos também usando a meia, dependendo da recomendação do seu médico. Além dessas coisas, não existem outras coisas que atrapalham o tratamento. Então, essa questão, por exemplo, de alimentação, que é sempre muito perguntado. Não existe dieta, não existe comida que vai atrapalhar a sua recuperação, embora, óbvio, né, a gente sempre recomenda que o paciente se alimente de maneira mais natural e mais saudável possível para o bem-estar geral dele, mas não existe nada que vá exatamente atrapalhar o tratamento. Bebida alcoólica também não atrapalha, não existe a necessidade de deixar de se exercitar, né? Deixar de fazer uma caminhada, deixar de correr até fazer crossfit, enfim. Não sei qual é a atividade da sua preferência, mas nada disso é impedido pós esses tratamentos do consultório, certo? Agora que nós já conversamos bastante, né, já temos aqui um certo relacionamento, principalmente se você já me acompanha um tempo, eu quero te convidar a ter uma conversa bastante sincera aí sobre uma reflexão que é importante. A gente sabe que exercício físico, vida saudável, né, não fumar, se alimentar de maneira saudável, tudo isso é muito fundamental para que a gente construa um conceito de saúde por inteiro, né, de saúde de todo o corpo, de bem-estar de todo o corpo. Então é importante priorizar um tempo para nós, é importante nos exercitarmos, é importante silenciarmos um pouco o mundo à nossa volta, ficar um pouco afastado do celular, da televisão, né? Toda hora essa enxurrada de notícias ruins, enfim. Tudo isso é muito fundamental para a saúde, mas a gente já sabe disso. O que é difícil mesmo é tirar do papel e colocar na prática. Então, como pequenos hábitos podem ser construídos, né? De que maneira a gente pode ir colocando isso em prática até que isso se torne de fato um hábito, sem que de maneira muito brusca e muito intensa a gente precise fazer uma mudança que, em geral, né? Toda a ciência já mostra isso. Essas mudanças muito bruscas, elas duram menos tempo. Então, o ideal mesmo é a gente introduzir um novo hábito aos poucos. Então, vamos supor que seu objetivo seja se exercitar mais, porque você já sabe os benefícios que o exercício traz para a sua saúde como um todo. Você pode começar, por exemplo, com uma coisa muito pequena, 5 minutos de caminhada por dia, digamos. Ai, doutor, mas é tão pouco, 5 minutos não vai fazer diferença na minha vida. Gente, mas aqui o objetivo nesse momento não é já fazer diferença no sentido de te tirar de uma condição de sedentarismo, e sim fazer a diferença na construção de um novo hábito. Então você programa ali 5 minutos por dia. Não tem como você não ter 5 minutos por dia para não fazer uma atividade física. E aí vai progredindo esse tempo. A cada dia você coloca mais 1 minuto, por exemplo. Quando você for ver ao final de um certo período, você já vai estar caminhando ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E esse é o tempo necessário para que você se adapte, para que você pegue aquele novo hábito e transforme em rotina, tá? Então isso é uma dica que serve para qualquer coisa que você queira modificar na sua vida, né? Para fazer isso progressivamente, certo? E sobre o tratamento de varizes e vasinhos, a gente pode usar essa mesma lógica. O que é que acontece? A gente vai introduzir um novo hábito de ter um acompanhamento mais regular em relação a isso, né? Para que a gente consiga anualmente, enfim, a cada 2 anos, fazer tratamentos menores, assim como pode fazer com relação à atividade física. E além disso, como a gente já conversou também sobre a questão da programação do tratamento, digamos que você não possa se tratar agora, seja por um motivo financeiro ou porque esse não é o melhor momento em relação a tempo para você. Mas só você ir mudando esses novos hábitos, né? Introduzindo todos esses novos hábitos que vão fazer bem para a sua saúde, que vão te trazer benefício em muitos outros campos. Quando você chegar nesse momento do tratamento, você já vai estar muito mais pronta, né, para ter um resultado mais duradouro e ganhar em termos de saúde
como um todo, né? Não só em relação à circulação das pernas. Portanto, para encerrar esse vídeo, então, eu vou falar um pouco mais sobre o tempo que é necessário que você invista em você para a realização de um tratamento. Lembrando aqui que eu estou dando ênfase ao tratamento que é feito em consultório, né? Seja com a técnica de espuma, escleroterapia, laser, especialmente com laser, porque eu trato, como eu já falei para vocês, mais de 85% dos casos com laser. Então vamos focar aqui nesses casos tratados em consultório. Se houver necessidade de uma cirurgia, o tempo é um pouco diferente, né? A gente já discutiu isso nos vídeos que eu falo sobre cirurgia, sobre as possibilidades de tratamento, mas esse tempo também não costuma ser tão longo quanto as pessoas pensam ser. Mas voltando aqui para a questão do tratamento em consultório. O que acontece? Esse tempo vai depender muito de características próprias do paciente, gente, como eu já falei anteriormente. Tipo de pele, cor de pele, quantidade de lesões, profundidade dessas lesões, resposta ao tratamento, técnica que vai ser usada. Então, são muitas variáveis aí que incluem o tempo que vai ser necessário de programação para o tratamento. E como funciona cada um desses encontros? No meu caso especificamente, eu programo tempos de tratamento mais longos, como eu já expliquei, entre 1 hora e 1 hora e meia, dependendo do caso, para que a gente consiga entregar esse resultado, otimizar o tempo do paciente, né? E entregar esse resultado com mais brevidade. Então eu prefiro intervalos de tempo maior entre esses encontros, ou seja, em torno aí de 1 mês, mais ou menos entre um e outro, mas esse encontro tem uma duração maior para que o paciente não perca tanto tempo se deslocando, né, do trabalho ou de casa até o consultório, para que não perca esse tempozinho ali na recepção, enfim, para que consigamos alcançar um resultado muito mais breve. E logo depois do tratamento, o paciente já pode ir para casa em geral, né? A espuma a gente observa um pouco mais o paciente, um tempo maior para que ele não tenha nenhum tipo de mal-estar, mas isso é bem raro. Mas em geral o paciente pode ir para casa dirigindo mesmo, enfim, não precisa de acompanhante durante a realização do tratamento, tá? Pode vir dirigindo, o paciente sai com a mesma autonomia que entrou no consultório, não fica restrito nesse sentido. E quando o paciente chega em casa, ele não fica em repouso, não existe necessidade de ficar em repouso, mas a gente usa, em geral, pós-procedimento, um dispositivo compressivo. No meu caso, eu uso as meias compressivas específicas pós-procedimento e o paciente, no caso do laser, fica em torno de 4 a 6 horas com essas meias compressivas. E aí logo depois tira, enfim, pode tomar banho normalmente, já pode começar a usar as medicações tópicas sem nenhum problema, certo? Então, é um pós-operatório que costuma ser bem razoável, bem tranquilo, não precisa ficar com as pernas para cima, exceto um ou outro paciente que tem um pouco mais de sensibilidade, que sente um pouco mais de peso, de desconforto, mesmo usando as meias, e aí a gente recomenda que coloque os pés um pouco mais para cima para facilitar o retorno venoso. Mas quando isso acontece, em geral, dura aí 1, 2 dias nesse desconforto um pouco mais intenso, no sentido das pernas incharem ou do paciente sentir um pouco mais de peso. Para a maioria dos casos, vai ser mesmo 4 a 6 horas e pronto, sem necessidade de colocar a perna para cima, de ficar em repouso, de precisar que alguém auxilie em casa para fazer as coisas, nada disso, certo? E até mesmo se precisar voltar ao trabalho pós-tratamento, não existe nenhuma implicação. O paciente pode sair do consultório e voltar para o trabalho. Eu tenho algumas pacientes, por exemplo, que se tratam no intervalo do almoço. Vão para a clínica, fazem o tratamento e aí voltam para o trabalho depois e tranquilamente, né? Não sentem desconforto, nada que impeça que realize aí essa atividade laboral, seja em home office ou seja mesmo no trabalho presencial. Não existe impeditivo em relação a isso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido bem prático, assim, né? Com dicas bem práticas, bem mão na massa, porque era esse o objetivo mesmo. Caso você conheça alguém que pode se beneficiar desses conteúdos, alguém que também tem um tempo muito restrito, enfim, que fica com receio de se tratar por causa dessa questão do tempo, pode encaminhar esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, pode entrar em contato, seja através do direct ou deixando aí abaixo nos comentários alguma pergunta, ou até mesmo através do WhatsApp, né, que a gente disponibiliza aqui nas redes sociais, para que a gente possa responder mais detalhadamente a sua dúvida, tá certo? Então até a próxima e a gente se vê em breve.